Aquela imagem que você viu há pouco, aqui está. Imagens ao vivo de Jerusalém, reforçando a informação. Israel fechou o seu espaço aéreo. As unidades de defesa certamente estão em alerta máximo, mas como o Lorival Santana falou, não podemos dizer se haverá uma resposta iraniana ou não a esse ataque. Especialmente porque a CNN Internacional traz a informação de que segundo uma fonte israelense, esse não é apenas um ataque de um dia. Ou seja, talvez não seja um ataque limitado, como foram os dois que você citou há pouco, Lorival. E isso, naturalmente, aumenta o risco desse, que poderia ser um ataque apenas, escalar e crescer em dimensão. Até porque, como nós noticiamos ontem aqui no Prime, Netanyahu está em risco iminente de cair do governo, né? Então, existem dois grupos ultra-ortodoxos que não são sionistas e que exigiam que o governo recuasse da posição de recrutar religiosos, jovens religiosos para as Forças Armadas. Então, em nenhum momento, desde o ataque terrorista do Hamas em outubro de 2023, Netanyahu esteve tão próximo de cair do governo. Então, esse é o momento político para abrir uma nova crise que, evidentemente, suspende qualquer tipo de decisão dentro do parlamento israelense. Então, se é uma crise que ele puder prolongar, é mais conveniente para ele do que simplesmente dar um aviso, fazer uma advertência ou obter uma certa degradação do poder iraniano. Aparentemente, quando se fala de alvos do regime, isso pode querer dizer comandos militares. Afinal, a Guarda Revolucionária, o Corpo da Guarda Revolucionária iraniano digamos, o backbone, né, é a espinha dorsal do regime iraniano, de apoio ao Ayatollah Ali Khamenei, mas pode significar também alvos que são estratégicos para o regime no campo econômico, e os próprios alvos nucleares e militares também podem ser considerados alvos do regime. Então, isso para mim é o mais intrigante e o mais importante neste momento, entender que alvos políticos foram atacados, porque uma coisa é você atacar alvos militares, outra coisa é atacar alvos da liderança do país. E quando Benjamin Netanyahu busca esse inimigo externo para tirar o foco, dissolver as atenções da crise que ele vive politicamente dentro de Israel, o quanto que isso, não tendo tido o apoio ou a comunicação aos Estados Unidos, o quanto que isso mina a histórica aliança entre americanos e judeus, americanos e israelenses? Nenhum governo americano tem condições políticas de se distanciar de Israel no momento em que Israel enfrenta o Irã. Então, isso, nesse sentido, também é conveniente para o Netanyahu, quer dizer, o Congresso americano, o establishment de segurança americano, o próprio Trump, vai recuar dessa divergência nesse momento. Deixou claro que não tem envolvimento, que discorda dessa atuação, mas principalmente mediante uma reação do Irã. A partir do momento em que o Irã atacar, Israel se dissolve completamente essa divergência. Estados Unidos e Israel se tornam quase que a mesma coisa. E o resto do mundo, Lorival? Rússia, China, que posições podem vir a tomar? Claro, se esse ataque de hoje escalar, crescer. Rússia e China são aliados do Irã, né? A Rússia é dependente do Irã, como a gente falou antes, mas a Rússia não tem condições de sair em defesa do Irã, de abrir um novo fronte numa guerra que pode envolver os Estados Unidos. A China também não faria isso. Então, a China tem uma relação econômica muito grande, a China é que possibilita ao Irã manter, não ser asfixiado pelas sanções contra o petróleo iraniano, né, comandadas aí pelos Estados Unidos e pela União Europeia. A China compra petróleo e gás iranianos, né, e com isso ajuda o Irã a se manter economicamente. E a Rússia tem toda essa sinergia militar com o Irã, né, recebendo os drones, recebendo os mísseis e fornecendo também um tipo de cooperação, de inteligência, de tecnologia militar, cujo alcance nós não sabemos qual é.
A gente volta ao vivo para Nova York. Priscila Yazbek, nossa correspondente lá, atenta aos desdobramentos que vão sendo noticiados em território americano. Priscila. Exatamente, Márcio. Só para trazer uma informação rápida, os preços do petróleo subindo para o seu nível mais alto em meses. O petróleo de referência aqui dos Estados Unidos, o WTI, inclusive batendo os $72 o barril, um aumento de quase 6%. E lembrando que o Irã produz 3% do petróleo mundial, isso de acordo com informações da Agência Internacional de Energia. Também, como eu disse anteriormente, os índices futuros aqui dos Estados Unidos já com uma queda de pelo menos 1,5% e também os índices asiáticos mostrando então uma queda já na abertura das bolsas lá na Ásia. Muito obrigado mais uma vez, Priscila Yazbek. Agora a gente volta rapidamente, Lorival, nosso tempo está quase acabando, para voltar para esse mapa preparado pela CNN Internacional com os possíveis alvos que teriam sido escolhidos pelo exército israelense. E você bem destacou como podem ser alvos os pontos nucleares e, claro, os alvos do regime, politicamente falando. Mas as refinarias de petróleo, o quanto que o óleo, o quanto que o petróleo ainda é um alvo para quebrar as pernas desse país? Sem dúvida, é a grande base da economia iraniana. Como eu dizia, eles vendem esse petróleo para a China, é isso que lhes permite comprar alimentos, maquinários, enfim, manter o país funcionando. Veja aqui a importância desses alvos aqui. Aqui é o Estreito de Hormuz. Por aqui passa 20% do petróleo do mundo. E sempre o Irã, ele ameaça o Ocidente, ameaça o mundo com fechar o Estreito de Hormuz. Então, provavelmente aqui bases navais iranianas foram degradadas e aqui também ao longo da costa iraniana muitos ataques, né? E também aqui na parte ocidental do Irã, onde naturalmente estão concentradas as suas tanto defesas quanto forças de ataque, porque a hipótese de ameaça é Israel.